Olá, seres amados, sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a técnica da EFT e como essa técnica pode auxiliar a ferramenta do Ho'oponopono. Eu me apresento agora, eu me chamo Karina Sellen, ajudo você a despertar sua consciência e equilibrar a sua energia. Vamos para o vídeo. Antes eu peço que vocês curtam, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal. E vamos lá. Então, meus queridos, hoje eu trouxe a técnica da EFT, para que a gente possa conhecer um pouco sobre essa técnica maravilhosa de libertação emocional. É uma técnica de libertação emocional, com uma proposta de limpar, desbloquear, limpar traumas, rejeição, traumas de infância, crenças limitantes, qualquer tipo de aborrecimento, raiva. Então, é essa a proposta da EFT. Então, qual o conceito dessa técnica de libertação emocional? A EFT é uma técnica de desbloqueio. Consiste em desbloquear canais energéticos. E que canais energéticos são esses? Eles são chamados de meridianos. Esses meridianos, eles funcionam como avenidas. Eu vou usar a analogia de uma grande metrópole, uma grande cidade, e nessa grande cidade, nessa metrópole, existem várias avenidas, né? Então, quando existe um congestionamento, ou seja, quando nessa avenida existe um congestionamento de carro, quando acontece algum acidente, aquela avenida ela fica engarrafada. Então é o que acontece no nosso corpo. Quando nossos meridianos, eles sofrem algum bloqueio, alguma emoção forte que não foi ressignificada, então ocorre aí um congestionamento. Essa energia, ela não flui livre, né? Ela não flui livre. Então, bem assim acontece com o exemplo do tráfego de carros numa avenida, né? Aquela avenida ela vai ficar congestionada, né? Então, qual o impacto disso, né? Qual a consequência desse tráfego de carros tudo congestionado naquela avenida? O impacto disso no nosso corpo é traumas, dores físicas, fobia, né? A gente vai sofrer as consequências dessa energia que não flui da forma correta no nosso corpo. Então, esses canais, eles precisam ser descongestionados, a gente precisa liberar essa energia para que o nosso fluxo energético ele passe a trabalhar da forma correta nos nossos meridianos. Eu coloquei até aí o exemplo para que vocês possam entender como acontece essa questão da energia fluindo no nosso corpo, né? Usando aí a analogia de uma metrópole com grandes avenidas. O próximo ponto que eu quero falar é sobre como dissolver esse congestionamento, né? Como dissolver esse congestionamento. Como? Através de batidinhas. Aqui é conhecido como ponto de karatê. Então, através dessas batidinhas que eu dou aqui, ó, com a ponta dos dedos, né? Eu vou tocando os pontos do corpo, dos terminais do corpo, e ao mesmo tempo sintonizando a dor, o problema, através do pensamento, da fala. E aí eu vou sintonizando esse problema, reconhecendo essa dor, e
esses canais, que são esses pontos que eu tô tocando, os terminais dos meridianos, onde vai conter, onde vai existir o bloqueio, vai acontecer aí de a energia desse fluxo ele ser restabelecido. O próximo ponto é como aplicar, né? Como aplicar a EFT. Eu acabei de mostrar para vocês dos pontos, né? Começa aqui o ponto de karatê, né? E aí vem 8 pontos: topo da cabeça, início da sobrancelha, lateral do olho, embaixo do olho, embaixo do nariz, embaixo da boca, no osso da clavícula e embaixo da axila. Esses pontos são a versão atual e simplificada do método, né? Porque existe uma parte histórica da EFT que eu não vou me adentrar muito aqui com vocês. Mas sei que a EFT começou com os estudos de Dr. Roger Callahan, né? Ele tinha uma paciente que sofria com fobia de piscina, de água. E aí esses estudos dele, misturando a acupuntura com as terapias energéticas que ele tinha conhecimento, ele estudou, né? E aí descobriu que tocando os pontos do corpo, essas emoções, esses bloqueios eram desfeitos. Mas quem realmente criou esses pontos, esses 8 pontos que eu acabei de mostrar para vocês, que são esses aqui, foi um americano aluno de Dr. Roger Callahan. Então, o criador da técnica foi Gary Craig. Ele criou essa técnica de 8 pontos, né? Essa receita básica. Então, é isso. É mais ou menos a parte histórica da EFT que eu acabei de falar para vocês. Então, agora vamos passar para os benefícios da EFT. Estudos realizados provaram que a técnica da EFT reduz significativamente os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Como assim, Karina? Então, dentro do nosso cérebro, existe uma central de comando básica chamada amígdala, né? E o que essa amígdala tem a ver com nossos bloqueios, né? Quando a gente vive, temos as nossas experiências, desde o dia que a gente nasce, que a gente é criança, até a idade adulta, toda a emoção negativa, todo bloqueio, toda a sensação de raiva, de tristeza, tudo o que aconteceu com você de forma negativa, vai para essa amígdala. Essa amígdala que está dentro do cérebro, que não é a da garganta, é a que está dentro do cérebro, ela armazena todas as nossas experiências de dor, de sofrimento, de tristeza. Então, é a função dela aprender sobre isso, sobre essas experiências de dor. Para quê? Para que não é que ela, como eu posso dizer, ela não faz isso porque quer. É como se ela quisesse nos defender. Então, para que ela possa nos defender, ela armazena essas emoções negativas. E aí, quando isso acontece novamente, exemplo, eu tive uma dor na infância. Alguém brigava comigo e eu senti dor e aquela dor ficou armazenada. Quando eu cresço, que eu sou adulta, meu marido ou alguém, meu chefe, fala grosso comigo e o que é que acontece? Acontece de que aquela amígdala vai disparar o modo sobrevivência. E aí é quando ela libera a dopamina, aí é quando ela libera a adrenalina, né?
aquele cortisol, aquela adrenalina, que faz com que meu próprio corpo me defenda daquela situação. E aí é quando eu não tomo uma atitude adulta, né? E vou agir como aquela criancinha pequena que foi, como eu posso dizer? Eu vou agir como aquela criancinha que foi criticada, que sofreu violência verbal, que não quiseram ouvir ela quando pequena. Então, quem reage não é o adulto. Se não foi limpada a memória, quem vai reagir é a criança, que não foi limpa. Então, qual a função da amígdala, né? É aprender sobre essas situações que representam perigo, para que em um momento semelhante, né, acontece dela disparar, né, uma reação, né, de modo sobrevivência, liberando cortisol, como eu acabei de falar para vocês, e adrenalina. Então, a AFT, ela é famosa porque ela reduz esses níveis de cortisol, que faz com que essa amígdala ela diminua. Porque se a gente acumula muitas experiências negativas durante a vida, essa amígdala ela cresce. Então a AFT tem o poder de fazer essa amígdala diminuir. E ela diminuindo, você vai ficar menos reativo. Ela vai ficar menos sensível, que ela vai diminuir, e você vai ficar menos reativo às situações. Então, daí o poder da FT de fazer com que você diminua a sua amígdala, limpe seus traumas, seus bloqueios que estão lá gravados nessa amígdala, e faz com que você diminua essa amígdala e fique menos reativo, mais calmo, libere menos cortisol. Compreenderam? Eu espero que vocês tenham entendido, que isso aí é muito importante de a gente entender, né? A gente saber sobre nosso corpo, como funciona nosso corpo, saber que não é normal a gente sentir esse desconforto. Lembra lá do Ho'oponopono, da aula que eu falei sobre um desconforto inicial temporário? Então, é sobre isso. É justamente esse desconforto inicial temporário quando a gente inicia a limpeza das crenças limitantes, né, dos bloqueios, e a gente vai iniciar a limpeza. E aí nós temos esse desconforto inicial. Toda vez que a gente vai limpar, a gente sente o coração acelerar, né? Muitas vezes, como eu falei para vocês, às vezes você vai reprogramar isso, você vai tentar falar em público e aí seu coração acelera, sua mão soa. Isso aí é a sua amígdala que faz com que você entre em modo sobrevivência, né? E libere essa adrenalina. E aí o seu coração começa a bater, você sente aqueles sintomas todos, mas não é nada mais, nada menos do que sua amígdala tentando lhe defender, né? Colocando você em modo sobrevivência. E aí a importância de você começar a limpar essas memórias e a importância também da FT nessa limpeza, né? Então, agora nós vamos para um ponto, né? Qual a relação da FT com o Ho'oponopono? Como uma técnica pode complementar a outra? Mas antes, eu quero pedir a vocês, ou quero informar para vocês, porque eu não vou dar essa informação no fim do vídeo, porque muitas pessoas às vezes não conseguem ficar até o final do vídeo, então é importante que eu fale agora. Eu criei meu grupo de WhatsApp. Então, quem tiver interesse, eu estou colocando exercícios lá nesse grupo de WhatsApp, né? Então, todas as vezes que sair um vídeo, os exercícios vão estar lá nesse grupo de WhatsApp. O grupo
o link do WhatsApp está aqui na descrição do vídeo. E sinta-se à vontade, porque também logo mais eu vou estar estou criando um e-book e logo mais eu vou lançar esse e-book com uma condição especial e quem tiver interesse pode entrar nesse grupo, né? Sinta-se à vontade, sejam bem-vindos lá. Então, voltando para nossa aula, para nossa explicação da EFT, como a EFT, né? Qual a relação da EFT com a técnica do Ho'oponopono? Vamos lá. Então, a EFT e o Ho'oponopono, ambas são técnicas de limpeza. Entretanto, porém, todavia, a EFT, ela foca diretamente no problema. A EFT, ela funciona de baixo para cima, ou seja, do corpo para a mente. Como assim, Karine? Ela vai tratar o bloqueio energético, vai fazer a limpeza desses canais energéticos e limpando esses canais energéticos, aí sim essa energia vai fluir para todo o corpo, não é verdade? Então, é assim que funciona a EFT. Já o Ho'oponopono, ele é de cima da mente para o corpo. De que forma isso acontece? Despertando a nossa consciência. Vamos trabalhar a consciência com o Ho'oponopono. O Ho'oponopono é uma ferramenta de despertar da consciência, não só de limpeza de memórias. Ele tira você daquele modo automático da mente e abre seus olhos para um novo horizonte, para uma nova forma de enxergar a vida. O Ho'oponopono atua de cima para baixo, né? Da consciência para a realidade prática, despertando sua consciência. Aí vem o estilo de vida da ancestralidade, como a gente falou para vocês nos outros vídeos anteriores. O Ho'oponopono não é apenas uma ferramenta de limpeza, mas um estilo de vida. Através dos 6 princípios básicos, a gente aprende que o meu mundo físico é uma manifestação dos meus pensamentos. Lembra dos 6 princípios? O meu mundo físico é uma manifestação dos meus pensamentos, né? Se meus pensamentos são de amor, a minha realidade física vai ser de amor, de harmonia, de paz, né? Eu sou 100% responsável por criar a minha realidade. Eu sou 100% responsável por corrigir os meus pensamentos destrutivos. E não existe nada lá fora. Tudo acontece primeiramente dentro da minha mente, né? Então, o Ho'oponopono, ele tem como base esses 6 princípios, foca no despertar da consciência, tirando a mente do automático. Então, daí a importância, como eu falei para vocês, o que o FT, como um FT completa o Ho'oponopono, dessa forma, né? Os dois, eles se complementam, não são opostos, mas eles se complementam, né? Um completa o outro, um vai tratar o bloqueio, a parte física, liberar o fluxo energético, o outro vai fazer com que você, além de limpar os seus traumas, né? Ele vai fazer com que você desperte a sua consciência e vai preencher aquele vazio em pura luz, em puro amor, aceitação. Lembra do processo de limpeza do Ho'oponopono, das 4 frases? Sinto muito, você reconhece a dor, reconhece o problema, inicia o processo de limpeza, sai da situação de vítima culpado, né? Porque nós não somos culpados de nada, mas somos 100% responsáveis por
criar a nossa realidade, né? E para que a gente também possa fazer essa limpeza. No me perdoe, você vai ser humilde, pede perdão à divindade para que essas memórias sejam limpas, né? Eu te amo, você reconhece a sua história de vida, você é grato pela sua história de vida, você honra suas memórias, porque foi ela que te trouxe até aqui, né? Então você honra suas memórias, agradece pelas suas memórias, né? E sou grato, agradece à divindade por poder, pela oportunidade de limpar essas memórias. Então, daí, né, a relação do Ho'oponopono com o FT. Outra analogia, para que vocês também possam entender de uma forma simples, é que a FT ela vai agir como uma enxada, né? Uma enxada que arranca o mal, ela arranca as ervas daninhas, né? E o Ho'oponopono vai entrar como o quê? Ele vai entrar com a semente e com a água, ele vai mudar as raízes, ele arranca o que é ruim e planta o que é bom. Planta a semente de flores, né, nesse jardim, rega com a água, traz uma nova frequência para a sua vida, uma nova forma de enxergar a vida, se aceitando, né, tendo mais autoestima, tendo mais amor pela vida, né. Então, daí, a relação do Ho'oponopono com FT, como essas duas técnicas, elas se completam. A FT libera o bloqueio, né? E o Ho'oponopono preenche esse vazio com pura luz e amor. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, dessa relação entre o Ho'oponopono e a FT. Bom, eu vou deixar o exercício no grupo do WhatsApp que está na descrição do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa relação do Ho'oponopono com a FT. E eu só agradeço, meus seres amados. Obrigada por tudo e até o próximo vídeo.